Talvez a pergunta não seja, será que algo novo foi acrescentado? Mas sim, será que temos lido essas passagens sem deixar que falem por completo? Se as deixamos falar, elas suscitam uma pergunta muito maior. Será que nós, judeus, descartamos Jesus rápido demais? Falemos sobre Juízes capítulo 2, porque essa passagem cria um verdadeiro problema. Não um probleminha. Um problema real do tipo, espere um instante, leia de novo. Eis o que diz. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Borim. Ok, somos apresentados a uma figura. O anjo do Senhor. É assim que o texto o identifica. Então se lê. E ele disse. Agora é o anjo quem fala. Normal, está dentro do esperado. A esta altura tudo parece claro. O anjo aparece, ele fala. Pressupomos que transmite uma mensagem, mas ouça com atenção, porque é aqui que tudo muda. O texto diz, o anjo do Senhor falou. Então ele disse, eu os fiz subir do Egito. Um instante. Quem tirou Israel do Egito? Deus, é claro. Então, por que esse anjo está falando na primeira pessoa como se o tivesse feito? Linha seguinte. Eu jurei a seus pais. Espere aí. Quem jurou a Abraão, Isaque e Jacó? Deus o fez, mas o anjo diz, eu fiz isso. E então, nunca quebrarei minha aliança com vocês. Não é um relato. Não é uma citação. Isso não é Deus diz, isso é propriedade, minha aliança. Sejamos claros. O texto diz que o anjo do Senhor falou. Então o anjo diz, eu os tirei do Egito, eu jurei a seus pais, eu fiz uma aliança com vocês, eu nunca quebrarei minha aliança com vocês. Esse é o problema, porque o anjo do Senhor fala como Deus, não sobre Deus, não para Deus, como Deus. Quando trazemos isso à baila, em geral ouvimos objeções, e isso é legítimo, vamos considerá-las uma a uma. Primeira objeção, ele só está falando em nome de Deus. É o argumento da representação. De fato, mensageiros representam quem os enviou. Mas observe o texto. Nele não se lê, assim diz o Senhor, mas apenas, ele disse. E então, eu os fiz subir do Egito. Essa explicação não está no texto, foi acrescentada muito depois. Segunda objeção, um mensageiro pode falar na primeira pessoa. Ok. Mas até que ponto? Um mensageiro diria, eu fiz uma aliança com vocês? Diria, vocês não obedeceram à minha voz? Profetas falam em nome de Deus o tempo todo, mas assinalam isso, distinguem isso, não se confundem com quem fala. Isto aqui é diferente. Terceira objeção, anjo em hebraico, malach, simplesmente significa mensageiro. Mas isso diz respeito ao papel, não à identidade. A questão não é o que a palavra significa, a questão é quem é essa figura. Quarta objeção, é só um artifício literário. Mas o texto não suaviza isso, ele acentua isso. O autor poderia ter facilitado as coisas, mas não o fez. Escreveu assim de propósito. Quinta objeção, isso não pode significar que o anjo é Deus, porque Deus é um. Agora estamos no cerne da questão. E em vez de deixar o texto moldar nosso entendimento, usamos nosso entendimento para limitar o texto. Em vez de perguntar como isso funciona, nós decidimos que não pode ser, e aí ajustamos o significado. Sexta objeção, então você está criando dois deuses. Não, o texto não está dividindo Deus. Ele apresenta algo mais profundo, distinção sem separação. O anjo é enviado, mas o anjo fala como Deus. Essa tensão já está no texto, nós não a criamos. Sétima objeção, está escrito. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Exatamente. Nenhuma correção, nenhuma pausa, nenhum esclarecimento, nenhuma nota marginal explicando tudo. O momento flui naturalmente porque o encontro é entendido como divino. Pare um pouco, isso suscita outro problema. Se essa figura é um mero mensageiro, algo está errado, porque as pessoas respondem a esse encontro como teriam feito a Deus. Nenhuma advertência, nenhuma correção, nenhum instante em que alguém diz, cuidado, isso não é Deus. Pense bem, se esse é apenas um mensageiro criado, então as pessoas estão dando a outro o que cabe somente a Deus. E isso é idolatria. Mas o texto não trata isso assim, o que nos impõe uma escolha. Ou as pessoas estão cometendo idolatria e o texto silencia sobre isso, ou esse encontro é realmente divino e elas estão respondendo adequadamente. E não é um caso isolado. Repetidas vezes na escritura hebraica, uma figura visível aparece, fala como Deus, age como Deus e é recebida sem correção. Então, avancemos no tempo, porque as pessoas dizem que se você adora Jesus, está adorando um homem. Mas se Deus se revela de forma visível e as pessoas respondem a Ele, isso não é idolatria, isso é fidelidade, isso é
Isso é coerente com o Tanar. Então a pergunta não é se você está adorando outro além de Deus. A pergunta é se esse é realmente Deus revelando a si mesmo. Porque se a resposta for sim, então a adoração não será idolatria, mas obediência. E se a resposta for não, então essas passagens exigem explicação, porque o padrão se repete. Ou as pessoas nessas passagens entenderam mal e responderam errado, ou Deus sempre foi capaz de se revelar de maneiras pessoais, visíveis e diretas. E se você aceita isso, a categoria já existe, não inventada depois, mas já presente no texto. É aí que temos de ir mais devagar, porque não se trata de uma única passagem, mas de um padrão, uma figura enviada por Deus, distinta de Deus, mas que fala como Deus, age como Deus, carrega a autoridade de Deus e a quem se responde como a Deus, sem correção. Então, o que fazemos com isso? Porque se essa categoria já existe, você não pode dizer que Deus nunca se revelaria assim. Ele já o fez. Agora, avancemos no tempo. Porque quando Jesus aparece, ele não fala como um profeta normal. Não com a frase assim diz o Senhor, mas com a frase eu digo a vocês. Ele perdoa pecados, fala com autoridade, põe-se no centro da aliança. Não apontando para longe dela, mas estabelecido nela. E era isso que provocava a reação das pessoas, porque elas entendiam o que significava. Esse não era um mestre a mais, era alguém falando com a autoridade de Deus. E essa é a mesma tensão que acabamos de ver em Juízes. Então, talvez a pergunta não seja, será que algo novo foi acrescentado? Talvez seja, será que temos lido essas passagens sem deixá-las falar plenamente? Porque se as deixamos falar, elas não suscitam perguntas sobre juízes apenas, mas uma pergunta muito maior. Será que nós, judeus, descartamos Jesus rápido demais? Aqui vai o desafio, em especial para meus irmãos e irmãs judeus. Leiam o livro de Juízes. Uma leitura direta, sem interpretações tardias, sem filtros, sem ter de solucionar a questão na hora. Simplesmente leia o texto com honestidade, olhe para o que ele está fazendo e para o que ele não está fazendo e pergunte-se se você está deixando a Bíblia interpretar a si mesma ou se está confiando em interpretações acrescentadas séculos depois. Sim, este é meu novo canal, Highway 53. Inscreva-se e junte-se a esta jornada.